Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus manifestou-se aos discípulos. E depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 21, de 15 até o 19. Nós estamos nessa expectativa, a igreja, do derramamento do Espírito Santo. Domingo próximo, o Espírito Santo virá sobre a igreja. Hoje, a liturgia nos coloca diante desta situação de Pedro com Jesus. Depois que Pedro havia negado Jesus 3 vezes, agora Jesus se depara com Pedro para incumbir Pedro de ser aquele que ficaria acima dos apóstolos. O cabeça dos apóstolos é Pedro. Jesus escolheu Pedro. E é através de Pedro que essa pregação do Evangelho, ela vai se estender desde Jerusalém a todos os povos, como Jesus havia falado. Então agora Jesus está passando o cajado para Pedro. Olha, Pedro, eu estou voltando para o céu. Vou voltar para a casa do Pai. Já cumpri a minha missão. Agora eu vou te colocar como aquele que vai estar à frente dos apóstolos, dos outros 11, porque na verdade agora só estavam os 11 apóstolos. Eu falei os outros 11 porque são 11 com Pedro 12. Mas aqui nesta situação só estavam os 11 apóstolos, porque Judas Iscariote já havia se suicidado. Mas como Jesus escolheu 12, era preciso que fosse 12. Depois nós vamos lá para o Evangelho, ou para os Atos dos Apóstolos, e nós vamos ver a escolha de Matias, que ficou no lugar de Judas Iscariote. Mas voltando para o Evangelho. Pedro havia traído Jesus. E Jesus coloca Pedro à frente dos apóstolos. Qualquer dificuldade que houvesse entre os apóstolos, discordância, era preciso ir a Pedro. Aí Pedro ia dar as orientações necessárias. Aqui nós já vamos vendo a questão do papado. Por isso que existe o Papa. Nós estamos aí recentemente com o Papa Leão XIV, que está agora à frente da igreja. Ele é Pedro.
O Papa Leão XIV é Pedro agora. Então, os bispos que representam os apóstolos têm que recorrer ao Papa Leão XIV para ver as coisas, como a igreja deve caminhar, deve ouvir o Papa também ouve os bispos para saber como é que a igreja está, para ela permanecer na unidade, naquele ensinamento. Você se lembra que ontem Jesus rezou pela unidade da igreja? Anteontem, que eles sejam um, como tu, Pai, eu e o Senhor somos um, a unidade da igreja. Então Pedro precisaria estar à frente, mas aqui aconteceu um problema. Pedro estava meio assim que receoso, ele havia negado Jesus, ele disse que não ia negar, no entanto ele acabou negando. Sabe aquela situação de constrangimento? Aí quando ele se encontra ali com Jesus, Jesus muito amável com Pedro. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? Está entendendo? Aí Pedro fala: sim, Jesus, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus agora dá a missão: vai e apacenta as minhas ovelhas. As minhas ovelhas, aqui no caso, são aqueles que já estão aí na caminhada. Então, traz eles. Se eles estão tentando fugir, coloca eles de volta. Aí Jesus fala de novo: Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Os cordeiros são aqueles, podemos dizer, aqueles que estão longe do Senhor. Apacenta eles, minhas ovelhas e meus cordeiros. 2 vezes, na terceira vez Pedro fica todo sem graça. E aí o Senhor fala para ele, Pedro diz, ele ficou triste e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro aqui está reconhecendo a humanidade dele, ele não é perfeito. Ele sabe que ele pode até negar, e quem sabe até negar de novo. Mas diante desta missão, Senhor, eu te amo. Então Jesus agora vem e diz assim: Pedro, eu vou te amar com seus defeitos, Pedro, eu vou te amar. Pode ficar tranquilo, mas eu te peço agora, entenda uma coisa, quando você era mais novo, você ia para onde você queria, aquela coisa toda, e aí Jesus começa a dizer para ele a morte, como Pedro iria morrer, porque ele ia ter que derramar o sangue também por causa de Jesus, mas era preciso que ele anunciasse o Evangelho. E nós sabemos que Pedro depois foi crucificado. Nero mandou crucificar Pedro, e depois Pedro ainda pediu que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer da mesma forma como o mestre dele, como o Senhor havia morrido. Aqui está a missão de Pedro. Aqui está, meus irmãos, a missão de Leão XIV. Leão XIV hoje é Pedro. Esse Pedro que Jesus falou: tu me amas. E a missão de Leão XIV é nos levar, fazer com que a Igreja Católica ela permaneça firme. Nenhuma heresia pode entrar na igreja. E se a igreja começa a entrar aí com heresias, o Papa Leão XIV tem que chegar lá e dizer: não, isso aqui está errado, não pode ser isso aqui. Junto ali com os cardeais. Isso é a necessidade que nós temos de rezar pelo Papa. Porque nós não podemos viver divisão dentro da igreja. Cada um fala uma coisa, o padre X fala uma coisa, o padre Y fala outra, o bispo Z fala uma coisa, o bispo D fala outra. Não, a Igreja Católica,
ela tem um ensinamento único, porque é a verdade é Jesus Cristo. A igreja, ela não pode ficar assim como uma barca, porque a igreja representa a barca, ela não pode ficar assim de qualquer jeito, não. Tem que ter alguém no leme, ali segurando, para que ela permaneça, para que ela vá à frente. Ela não pode ficar indo de um lado para o outro, não. E o Papa Leão XIV é esse agora que está ali. É uma missão árdua, meus irmãos. Ainda mais se cada padre está falando uma coisa, cada bispo está falando uma coisa, quem sabe até cada cardeal está falando uma coisa. Que missão ardorosa! É como ser crucificado. Mas ele tem que estar na verdade. Doa a quem doer. Se não quer caminhar na verdade, saia da igreja. É livre, cada um é livre. Mas se quer permanecer na igreja, tem que ouvir o que o Papa está nos ensinando. É Pedro. Deus deu essa missão. É por isso que o Papa é chamado o vigário de Cristo. Ele é o representante de Cristo. Ele que está à frente. O bispo de Roma é o Papa, é Pedro. E é esse Pedro que está agora, que precisa aí colocar tantas situações difíceis hoje na igreja. Apacenta. Leão XIV, apacenta. Apacenta a igreja de Cristo. Esteja ali, ensine-nos a verdade, nos leve à verdade. Não vamos ficar na meia verdade, é na verdade. Papa Leão XIV, não fale para nós coisas assim que nós não vamos entender. Joga no ar uma coisa e nós que temos que decifrar. Fale o que é que tem que falar. O sim, sim, não, não de Jesus Cristo. Que o Senhor forme as nossas consciências. Então, no dia de hoje, nos preparando para o dia de Pentecostes, peçamos a Deus a graça, então, que Pedro, representado pelo Papa Leão XIV, e os bispos, os sucessores dos apóstolos, possam estar ali, junto com os apóstolos, os sacerdotes, nos levando ao ensinamento real. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.